Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom estarmos aqui juntos e você aí na sua casa, tendo a oportunidade de recapitular ou então fazer esse estudo juntos de uma lição tão importante. Eu acho que esse trimestre, eu tenho certeza que esse trimestre vai ser uma grande bênção, porque é sempre bom quando a palavra de Deus nos exorta e nos dá essa clareza da nossa responsabilidade acerca dos nossos pactos, do nosso dízimo, e eu tenho certeza que esse trimestre vai ser ricamente abençoado para que a gente ou retome as práticas da mordomia cristã ou reforce ainda mais a nossa prática de mordomia. E na lição 3 nós vamos falar justamente sobre o pacto do dízimo. Mas antes da gente entrar na lição, você já sabe, o nosso pedido, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva, curta a nossa programação e principalmente ative as notificações, aperte no sininho, porque todo o conteúdo novo, nosso canal está crescendo muito, tem muito conteúdo, você vai ser avisado aí na sua plataforma, no seu celular, no seu e-mail, de que um conteúdo direto do céu está entrando na sua plataforma. E eu gostaria também de mandar um abraço para algumas pessoas que nos assistem, e eu queria mandar um abraço para Lília Ramalho, que ela nos assiste de Aracaju, Sergipe, e eu gostaria de mandar um abraço também para Rosana Martins, que nos assiste de Portugal. Olha que bacana o impacto que essa classe dos professores está causando, está repercutindo. Então nós temos audiência aí de vários lugares, isso nos alegra bastante. E um abraço também para o José Santos, de São Bernardo do Campo. Então se você quiser, deixa aqui no comentário de onde você nos assiste. A gente vai ler os comentários e certamente você vai receber um abraço caloroso daqui também. E antes de começar, eu gostaria de apresentar mais uma vez o nosso time de professores aqui da classe, começando aqui do meu lado, o pastor Davi Sabino, que é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Uma alegria estar aqui. Muito bom. E nós temos aqui também a Geni, membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Muito bom estar aqui novamente com vocês. E nós temos a Marlice, aqui também, membro da Igreja Adventista do Lago Sul. É uma honra estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Então vamos preparar essa atmosfera santa. Eu vou pedir para o pastor Davi para fazermos uma oração. Pode ser, pastor? Vamos orar. Querido Deus, louvamos Teu nome com gratidão nesta oportunidade quando estamos reunidos para estudar a Tua palavra. Abençoa-nos ao estarmos aqui juntos com o texto, com a Bíblia e também aqueles que acompanham este programa onde estiverem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a lição 3 traz o título O Pacto do Dízimo e o verso para memorizar diz aqui: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não lhes abri a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Isso está em Malaquias 3:10. E na introdução do sábado, nós percebemos aqui um episódio bastante conhecido nosso, quando Abrão, retornando aqui de uma bem-sucedida missão de resgate ao seu sobrinho Ló, na cidade de Sodoma, o rei de Sodoma, muito agradecido com aquela situação, ele quis oferecer um resgate, com despojos da batalha. E Abrão não só ele recusou a oferta do rei, mas deu a Melquisedeque tudo, o dízimo sobre tudo. E nós percebemos aqui que imediatamente após essa experiência do dízimo de Abrão, o Senhor disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o Senhor, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Essa passagem está em Gênesis 15, no verso 1. E aí também Abrão disse, não se preocupe, eu serei seu protetor. Mais uma mensagem de Deus para Abrão. E Moisés disse também aos israelitas, quando estava prestes a entrar em Canaã: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto de suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para aprender a temer a Deus, o seu Senhor. Isso está em Deuteronômio 14, 22 a 23.
E nós temos aqui na introdução Ellen White também dizendo o seguinte, que exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo do sistema definido fosse dado a Moisés, desde os dias de Abraão. E o que isso tudo significa para nós? Justamente isso que nós vamos aprender nessa lição. E chegamos aqui no domingo, pastor, nós temos aqui a temática sobre o dízimo equivalente a 1/10. E aí nós lemos aqui, né, em Gênesis 14, versos 18 a versos 20, e Hebreus também 7, 1 a 9, qual foi a reação de Abrão ao conhecer Melquisedeque e o que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver o dízimo. Interessante que, Ricardo, as passagens que você menciona, né, elas correspondem exatamente à primeira e à última menção do dízimo na Bíblia, né? Que é Gênesis, nesse episódio aqui, e depois em Hebreus. Agora, pelo menos uns 2 ou 3 pontos a destacar aqui nessa parte inicial da lição. Primeiro ponto, o dízimo, ele representa uma coisa muito importante na vida das pessoas que creem em Deus. Deus é o doador de tudo. E talvez esse seja o ponto mais destacado, digamos assim, da vida cristã. Deus é o doador de tudo e para Ele tem que ser o primeiro e o melhor. E o dízimo representa isso. Esse é um ponto muito importante realmente do início dessa lição. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né, quando falam sobre o dízimo, especialmente aqueles que não creem nessa prática, alguns até criticam a prática do dízimo e tal, fora dos grupos cristãos e às vezes até entre os cristãos, né, mas eles querem dizer que o dízimo ou esta prática pode resultar de algum interesse das organizações, né, no dinheiro dos fiéis e tudo mais. E que a justificativa que eles dão para isso é que esta é uma prática judaica, que não tem nada a ver com o cristianismo. É bom estudar esse tema nesse trimestre, porque fica muito claro, já na lição desta semana, que esta não é uma prática judaica. Os judeus como povo ainda nem existiam. A prática sistemática do dízimo para o povo judeu iria surgir pelo menos 400 anos depois, quando Abraão teria seu filho teria outro filho, e todo aquele processo de gerações sucessivas até fundar a nação israelita, eles irem escravos lá para o Egito, ficarem 400 anos lá, etc. Então, só depois disso é que os judeus entrariam em contato de forma mais formal e definitiva com o dízimo. Então, o dízimo existe desde sempre, porque Deus existe desde sempre e para Ele, como dissemos já, o primeiro e o melhor. Este é o princípio do dízimo. Maravilha, que bacana. Isso nós temos que ter realmente sempre essa consciência do princípio que está por trás, né, pastor? E aí chegamos aqui na segunda-feira, Geni, nós temos o tema Onde fica a casa do tesouro? E aí nós, de acordo aqui com Malaquias 3:10, eu te pergunto, né? Para onde deve ir o dízimo? E mais, Deuteronômio 12, verso 5 a verso 14, mostra que os filhos de Deus não poderiam usar o seu próprio critério quanto ao lugar onde o seu dízimo seria depositado. Então, que princípios podemos tirar desses versos, Geni? Então, essa ordem de levar os dízimos para a casa do tesouro é repetida várias vezes na Bíblia. Só nessa passagem que você citou, de Deuteronômio 12, em 3 versos é repetido esse mesmo tema, né? O verso 5, o verso 6 e o verso 11. Isso mostra que foi uma advertência muito enfática e também como proteção contra os cultos idólatras. Os sacrifícios, eles só seriam aceitos apenas nos lugares designados por Deus. Mas nós hoje precisamos entender o que significa essa expressão, a casa do tesouro. Quando Salomão construiu o templo, junto com o templo foram construídas várias salas ou câmaras. E a gente vê isso lendo 1 Reis 6, versículo 5
que diz que fala dessas dependências do templo. Ezequiel 40, 44 diz que uma dessas câmaras era usada para abrigar os cantores que iam se apresentar e apresentar suas músicas. E uma dessas câmaras faz parte da história do povo de Israel, que foi usada para abrigar o rei Josias, que ainda era criança, até quando ele tivesse a idade de 7 anos, que foi quando ele assumiu o reino. E numa dessas câmaras, uma dessas salas lá do templo, ela era usada para ser a casa do tesouro. Isso está escrito em Neemias 10, 38. A gente tem que lembrar que naquela época os dízimos não eram entregues só como moedas, né? Muitas pessoas levavam produtos agrícolas. Não tinha tanto dinheiro circulando como hoje. Então, além das moedas, essa sala, ela tinha que abrigar esses produtos. E nós vimos na lição de domingo, como o pastor falou, né, que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E logo depois disso, os levitas foram designados para receber os dízimos. Os dízimos de todo Israel eram entregues no mesmo lugar, aos levitas. Isso dá a entender que não era dividido em congregações independentes, em células, mas de uma forma global. E hoje nós, como Igreja Adventista, em harmonia com os princípios bíblicos sobre a Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou associações, missões e uniões de igrejas como Casa do Tesouro, e em nome da Igreja Mundial. E a partir dessas é que o ministério é pago. Nós, os membros da Igreja Adventista, nós levamos os nossos dízimos à igreja local. Mesmo que os nossos dízimos sejam entregues em forma de transferência bancária, ou hoje como popular Pix, né? O tesoureiro de cada igreja local, ele designa esse dízimo, ele envia para associações. E esse sistema de administração tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial e crescente. Muito bom, né? Muito bom. É importante a gente ter essa compreensão da Casa do Tesouro, isso nos dá até conforto, né? Porque, sem dúvida, né, nós temos aí várias denominações, né, sem citar nomes, que a gente, de fato, fica meio duvidoso em relação à entrega, né? E quando a gente vê uma igreja correta, pautada em princípios sólidos, fica muito mais tranquilo a gente executar essa parte de adoração, que é a devolução dos dízimos, né? E aí chegamos na terça-feira, Marlice, nós temos aqui falando sobre o propósito do dízimo. E aí, de acordo com Levíticos 27, Levítico 27, 30 e Números 18, 21 a 24, o que Deus propõe que seja feito com os dízimos? E mais, como a mensagem que nós lemos em Atos 20, verso 35, se relaciona também com o dízimo? Para responder as suas perguntas, eu gostaria de ler, né, a primeira, que é Levíticos 27, 30, o que diz. Diz assim, ó: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Duas coisas que eu queria destacar aqui. Primeira, que são do Senhor. Então, o dízimo, quando eu recebo o dízimo, aquela parte, 10% do que eu recebo, não é meu, né? São do Senhor. E além de serem do Senhor, é santo. Então a gente tem que ter isso gravado na nossa mente. Santo. Lá em Números também fala de outra coisa. Fala que os dízimos é a herança dos levitas. Então, os levitas eram aqueles que trabalhavam no templo. Eles não receberam herança, como as outras tribos, né? Mas eles recebiam o dízimo, essa era a herança deles. Então, Deus designou o dízimo para isso, para ser a herança daqueles que trabalham na casa do Senhor. Então, o povo de Israel, eles foram ensinados que as primícias de tudo que eles recebiam, de tudo que eles colhiam, eram do Senhor. Então,
E as sobras, aquela sobra quando eles colhiam e tal, que ficavam pelo caminho ou que ficavam sem colher algumas coisas, eram destinadas aos pobres. Os pobres iam lá, era a parte deles. A gente tem que entender, Ricardo, que a devolução do dízimo na igreja, quando a gente devolve, né, essa parte do dízimo, a gente não está sendo generoso. Não é uma generosidade minha devolver o dízimo. Ai, como o Ricardo é generoso, ele dá o dízimo. Não, gente, é uma obrigação minha. Porque a Bíblia está dizendo aqui que é de Deus, então por que eu vou dar? Eu não estou dando, eu estou devolvendo, né? Porque não é meu. Então, quando eu recebo o meu salário, né, que hoje a gente fala de salário, naquele tempo era muito de colheita, né, e tal, mas hoje a gente fala de salário. Como que eu tenho que fazer? Antes de eu saber com que eu vou gastar o meu salário, eu tenho que tirar a parte do dízimo, porque não é minha. Não é minha. Então, não me pertence. E com o restante, sim, eu vou fazer minhas contas, eu vou pagar, vou fazer o que precisa, os investimentos, enfim. Então, a gente tem que entender isso. A parte que fala, que você perguntou aí no final, o que tem a ver com Atos, né? Que fala de... lá no final que fala, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Devolver o dízimo, ele, assim como tudo que Deus nos pede, não só no dízimo, ele nos pede para nos ensinar muitas coisas, para nos educar, né? Então, sempre quando Deus nos pede alguma coisa, nos orienta a fazer alguma coisa, ele está sempre pensando na gente. Então, no caso do dízimo, não é diferente. Didático, né? É didático, exatamente, é didático. Então, qual que é a didática do dízimo aqui? Eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, ele quer nos ensinar a ser fiel. Ele quer nos ensinar para eu ser fiel a ele, né? Ou seja, ele está dizendo que aquela parte é dele. Então, ele está querendo me ensinar. Essa parte eu não posso mexer, porque não é minha, né? Outra coisa que ele também quer nos ensinar, a desenvolver a confiança nele. Se eu tiro parte daquele valor que eu recebi e devolvo, e confio que aquela outra parte, Deus vai me abençoar, eu desenvolvo um relacionamento com ele. Eu tenho cada mês uma experiência com ele, né, com o dinheiro. E a última que eu queria destacar, que é justamente onde fala em Atos 20, 35, sobre ajudar, né, as pessoas, que é justamente desenvolver o altruísmo. Porque quando eu pego parte daquele valor que eu recebi, dou o dízimo, separo ali uma oferta, aquilo está fazendo de mim uma pessoa menos egoísta. Eu estou pensando nos outros também. Então, essa é a relação, ao meu ver, de Atos 20, 35. Muito bom. E uma coisa que eu acho interessante em relação ao dízimo, quando a gente conversa com as pessoas que não são cristãs e elas vão aos restaurantes, elas sempre falam, não, tem que dar o 10% do garçom. Elas não questionam o 10% do garçom. E é interessante, o 10% do garçom está garantido, mas quando a gente fala, e os 10% do senhor? Não, veja bem. Então você vê como é que está essa relação. Isso é interessante fazer essa reflexão. E outra coisa também, Ricardo, só te interrompendo rapidinho, a gente tem sempre que prestar atenção nisso, porque eu não posso pegar esse dinheiro do dízimo também e fazer o que eu quero. Né? Eu não posso nem gastar para mim e nem fazer o que eu quero. Esse valor aqui do dízimo eu vou fazer outra coisa, não vou devolver, vou fazer outra coisa. Não pode. O destino aqui, segundo a Bíblia, já é certo. É certo. Né? Verdade. Muito bom. Aí chegamos aqui na quarta-feira, tem uma pergunta aqui interessante, pastor. E o dízimo é sobre o lucro bruto, líquido? Isso é uma discussão também dentro do meio cristão. Não, mas eu vou devolver do líquido, né? O bruto deixa para lá. Como é que funciona isso? E mais uma pergunta, pastor. Nós lemos também em 1 Reis 17, 9, 16, que diz assim, né? Qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela e o que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma e do filho? E o que nós podemos aprender com esse relato? Começando de trás para frente, pela viúva e depois pela outra, né? Gostei muito aqui das falas das minhas colegas, a Geni e a Marlice. O dízimo, ele pressupõe, ou a prática do dizimar, né? Pressupõe, acho que a Marlice mencionou isso, uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente na nossa relação com Deus, né?
a religião de Cristo, ela não é uma coisa formal. Ela tem forma, mas ela não pode se ater às formas meramente. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, eu não posso andar assim, não tem e tal. Deus deu muitas orientações nessa direção, mas elas colocaram um ponto que eu acho fundamental a gente também mencionar e refletir, que a religião é uma experiência com Deus. Quando Deus pede o dízimo, e o fez com a viúva lá de Sarepta, mencionada na sua pergunta, né? Não foi um dízimo nos moldes como entendemos hoje, mas ele pediu a ela para ela ter uma experiência de crer nele, a experiência de ter um relacionamento de confiança com ele. Não é? Então, olha, você faz primeiro o bolinho ou o pão para mim, disse o profeta. Depois, eu sei que a sua situação é de fome, a situação da terra é grave, muita seca, 3 anos e meio não iria chover no total, né? Mas não tem água, os rios estão secos, não há colheita, a coisa está difícil. Mas confia, faz primeiro é para Deus, depois você pense nas suas próprias necessidades. Então, a religião não é uma coisa assim, simplesmente de doutrina, que eu tenho que cumprir isso, cumprir aquilo. Estas práticas orientadas pela Bíblia, o dizimar e outras, elas pretendem ajudar a gente a entender e a desenvolver uma experiência pessoal com Deus. Isso é fundamental, né? E com relação a dízimo sobre bruto, sobre líquido, etc., certamente nós devemos dizimar sobre tudo aquilo que não tínhamos e passamos a ter, né? Eu não tinha nada, eu tenho emprego, eu tenho um salário bruto, eu não tinha nada, agora eu tenho um salário, seja bruto ou líquido, eu tenho. Então eu dizimo sobre o bruto. Tudo que eu não tinha e que agora tenho, então eu dizimo sobre aquilo. E no caso de uma pessoa que é proprietária de uma empresa, né, um empresário, tem um negócio próprio e tudo, ele dizima, evidentemente, sobre o seu lucro. Ele calcula as despesas que teve para adquirir o que teve, ou o que conseguiu, né? Porque ele comprou mercadorias, ele pagou gente para trabalhar, etc. Então ele calcula tudo isso, deduz, acha o que ele teve de lucro realmente, e aí ele dizima sobre aquilo. Né? Então, no tempo do Velho Testamento, o dízimo, como já foi mencionado, era sobre bens, em alguns casos, em espécie, né? Alimento, trigo, ovelhas. Né? Então, quando o cristão lá do Velho Testamento ia dizimar, ele punha as ovelhas para passar e ele contava 1, 2, 3, 4 até 9. A 10ª pertencia ao Senhor. Né? Aí contava mais 9, a 10ª é do Senhor. Interessante que na orientação do dízimo lá no Velho Testamento, se a 10ª fosse uma ovelha defeituosa, ele podia dar mesmo assim. A oferta não podia ser, mas o dízimo poderia ser a defeituosa. Porque deu na 10ª, então aquela é do Senhor. A oferta não, porque a oferta representava Cristo. É diferente, tinha que ser perfeita. Se a ovelha fosse defeituosa, não podia ser oferta. Mas na lição do dízimo, desta experiência que a gente está mencionando, fica claro que ao Deus compartilhar conosco dos prejuízos ou consequência dos pecados, ou do pecado, na vida humana e dos animais com defeitos, etc. e tal, a gente vê também a justiça de Deus. Se tinha animais com defeito, com problema, eu contei de 1 a 9 e o 10º caiu naquele, aleatoriamente, evidentemente, então Deus partilha conosco deste prejuízo, digamos, ocasionado pela vinda do pecado, e na sua misericórdia Ele está conosco mesmo nesses problemas que a gente enfrenta como resultado do pecado. Maravilha, ressaltando a misericórdia de Deus, né? Que maravilha. E aí chegamos na quinta-feira, Geni. Nós temos aqui sobre o tema um dízimo honesto e fiel. E nós lemos em 1 Coríntios 4, 1 e verso 2, como filhos de Deus e mordomos das bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser. E nós lemos também
em Mateus 25, versos 19 a 21, quando seremos chamados a prestar conta da nossa maneira de administrar o que é de Deus e o que será dito aos fiéis. Então, essa palavrinha mordomo, na nossa cultura, ela não é muito popular. O que eu sei de mordomo, eu assisti em filmes e também por conta que nós, adventistas, estudamos muito sobre isso na Bíblia, né? Mas fora disso, a gente não vê muito. Mas toda pessoa rica, ela tem alguém de confiança que cuida da propriedade dela, que cuida dos bens, que cuida, alguns até da roupa do que ela vai vestir, da comida que ela vai comer. O mordomo, ele sabe tudo sobre o seu senhor. E ele tem que ser muito prestativo, senão é um administrador. Então, Deus, ele é o criador e o mantenedor de todo o universo. E quando ele criou o mundo, logo ali em Gênesis 2, do verso 15 ao 17, a gente vê que ele criou um jardim e ele deu esse jardim para o homem cuidar. Então, ele deu a função de mordomo para o homem ali no jardim. Essa analogia de mordomo, ela é perfeita para explicar o nosso papel diante de Deus, o nosso Criador, porque tudo é dele, como a Marlice bem já falou na lição de terça-feira. Tudo é dele, nós apenas cuidamos. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que Deus deu talentos para todos. Isso a gente vê na parábola que Jesus contou em Mateus 25, a parábola dos talentos. Para ele deu mais responsabilidades, para outros menos, mas todos receberam. E nós temos que fazer de tudo para sermos fiéis nos talentos que nós recebemos. Então, cabe a nós, né? Sermos totalmente dependentes de Deus, saber que tudo é deles e cuidar com zelo, porque como você mencionou no finalzinho da pergunta, muito em breve todos nós iremos prestar contas de tudo que Deus nos confiou. Nós vamos prestar contas com Ele. E falando do dízimo, eu acho que já ficou muito bem explicado que é 10%. E isso não é estabelecido por nós, foi estabelecido por Deus. Então, se eu não devolvo 10% do que eu ganho, eu não devolvo o dízimo. E se eu não entrego na casa do tesouro, tão pouco eu estou devolvendo. Verdade, muito bom. E aí chegamos na sexta-feira, né, Marlice? Eu vou pedir para você dar as considerações finais dessa lição que foi tão grandiosa para nós. Eu queria ler o que está aqui na lição de sexta-feira, que fala assim, ó, essa passagem, ela está no terceiro parágrafo aqui da lição de sexta-feira, diz assim, ó, no terceiro capítulo de Malaquias, encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Então, lá em Malaquias fala, né, quando diz lá que para trazer todos os dízimos, né, à casa do tesouro, e fala das bênçãos sem medida, né, que vai derramar sobre cada um de nós. Lá, Deus ele tá dizendo aquelas bênçãos, mas tem uma condição para a gente receber aquelas bênçãos, né? Que é a gente devolver, que é a gente ser fiel a Ele naquilo que Ele nos pede. Agora, a gente pode ter uma bênção e pode ter também a maldição, né, se não obedecermos. E aí aqui em Malaquias 3:8, diz assim também, ó, quando a gente não devolve aquilo que a gente tem que devolver, diz assim, ó, 3:8, roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele mesmo responde, nos dízimos e nas ofertas. Quando nós usamos o dinheiro, que seria o dízimo, né, aquela parte, os 10%, nós usamos, seja para nós, seja para o que for, que não devolvemos, nós estamos roubando. Isso é roubo. Nós estamos sendo ladrões daquilo que deveria ser sagrado, daquilo que é santo, como Deus disse, né? E aqui em Conselhos sobre Mordomia, na página 46, fala assim, ó, tanto os bens como as rendas devem ser dizimados. Como Abraão, devem dar o dízimo de tudo quanto possuem e de tudo que recebem. O dízimo fiel é a parte do Senhor. Retê-lo é roubar a Deus. Deve todo homem trazer livre, voluntário e alegremente os dízimos e ofertas à casa do tesouro.
pois em fazê-lo há uma bênção. Nenhuma segurança há em reter de Deus a parte que lhe pertence. Não é seguro, né? Não devolver. E aí ele continua, mas para quem devolve o dízimo, Deus tem a bênção, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, lá em Malaquias diz, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. Que maravilha. Que maravilha, que né? possamos ser, né, fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, para que possamos ter todas essas bênçãos aqui, além do relacionamento e de uma experiência que teremos com Deus. Amém. Que maravilha, né? Que profundo esse estudo. Eu vou fazer um pedido diferente nessa lição. Gostaria que você deixasse aqui no comentário qual foi o grande aprendizado que você teve relacionado à lição dessa semana. Deixa embaixo, pode ter certeza que nós iremos ler e certamente essa lição desse trimestre vai nos trazer grandes aprendizados. E agora, para fechar, eu vou pedir, Marlice, para que você faça uma oração, pode ser? Oremos então. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos orienta, o Senhor faz uma aliança conosco e nos ensina em cada atitude que o Senhor nos pede. Pai querido, que possamos ser fiéis a Ti, nos dízimos, nas ofertas, e que tenhamos, Senhor, uma grande experiência de vida contigo, para que no dia que o Senhor voltar, possamos, Senhor, estar preparados para recebê-lo. Nos ajude, Pai, a sermos administradores de tudo aquilo que o Senhor nos dá. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Muito bom, muito obrigado pela sua audiência. Então, é claro, se você gostou, eu tenho certeza que você gostou, pois você está aqui até o final, curta, compartilha e vamos espalhar essa mensagem super abençoada da palavra de Deus e certamente nós vamos nos apropriar dessa bênção e nós vamos ver Deus agir na nossa vida de uma maneira muito especial. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.